Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O caudal do rio Licungo, no distrito de Mucuba, está a registrar uma ligeira subida de nível das águas. Até o final da tarde desta terça-feira, o caudal subiu de 4,74 para 4,83 metros. O cenário verifica-se porque está a chover nos distritos de Gurue e Lugela. Com as chuvas que se registram a montante, concretamente nos distritos do Gurue e Lugela, o caudal do rio Licungo está a ganhar alguma proporção no que tange à subida do nível das águas. Até por volta das 16 horas desta terça-feira, o nível das águas subiu de 4,74 metros para 4,83. Neste momento, ainda não temos motivos de alarme. Portanto, não temos ainda grandes problemas, apesar dos dois rios, o Lugela e o Licungo, receberem, portanto, muita água, não temos ainda motivos de grande alarme. Mas nós gostaríamos que as populações ou as comunidades que se encontram ribeirinhas, não é? Que se encontram muito próximas dos rios, pudessem viver precavidas, porque este é o momento em que os desastres podem acontecer de um momento para o outro. Enquanto o Licungo registra ligeira subida, o mesmo não se pode dizer em relação ao caudal do rio Lugela, que tende a descer consideravelmente. Até aqui, a base da ponte, nós temos cerca de 10 metros. Isso significa que nós estamos ainda aos 4,74 de manhã. Temos 4,80 esta tardinha. Portanto, vamos ainda registrar o último valor, portanto, da 17. Estamos justamente no ponto em que se localiza a escala hidrométrica para avaliarmos a tendência do caudal das águas do rio Licungo. Aquilo que se pode constatar no terreno, de acordo com esta escala na imagem, está claro que o nível das águas tende a subir. E como se sabe, caso o caudal do rio Licungo continue a receber água a montante, concretamente dos distritos de Gurue e Lugela, pode ser preocupante e criar alguma preocupação no seio das autoridades que gerem, portanto, água ao nível de Mucuba. Recorde-se que o ponto de alerta máximo é de 6 metros, o que significa que estamos a menos de 2 metros para o caudal atingir o alerta máximo. Versão de Paulo, Jorge Marcos, STV, Mucuba. A estrutura da ponte sobre o rio Licungo continua danificada e a passagem de veículos está a ser feita de forma condicionada. Depois das chuvas do ano passado, a ponte beneficiou em janeiro do ano passado trabalhos de emergência. Passam mais de 365 dias em que a fúria das águas deitaram abaixo os encontros da ponte sobre o rio Licungo ao nível do distrito de Mucuba, na Zambésia. Recorde-se que foi em janeiro de 2015, mais concretamente no dia 12, em que os encontros norte e sul foram jogados abaixo devido à intensidade das águas. De lá a esta parte, a ponte nunca voltou a ser reposta, mas recorde-se que foram feitos trabalhos de emergência por forma a facilitar a travessia de veículos que vão para o norte e para o centro do país. Neste momento, a travessia aqui na ponte sobre o rio Licungo está a ser feito de forma condicionada. Aquele desvio deixa um caos mesmo, porque, bom, é claro que ainda não aconteceu, mas um dia desse pode vir a acontecer o pior naquele desvio. Porque para quem está lá atrás e para quem está aqui desse lado, não conseguimos ver o que é que está a acontecer. Dos pretextos estamos a entrar e está a acontecer o tal perigo. Está assim muito danificado, dá para se passar ainda. Está andando, o processo está bom. Eu acho que o mais devagar, apesar das chuvas que estão a aparecer, mas não está assim tão grave. Dá para andar. O carro deste nível, a passagem é tranquila aí? Epa, mais ou menos. Mais ou menos. Nessa fase em que está é muito complicado. É muito complicado. Claramente que ainda há previsão de melhoramento disto. Vamos aguardar. Desde muito que a gente consiga passar, né? Aquele desvio que foi colocado, como é que está a travessia?
E o desvio está crítico. Atravessar ali um duelo com taxistas que andam por aqui, de facto, é muito complicado. Embora esteja a chover ao nível da região norte da província da Zambésia, as autoridades garantem que as águas não vão galgar a atual estrutura da ponte sobre o rio Licungo. A precipitação que vai sendo recebida ao longo da bacia toda do rio Licungo não vai poder gerar escoamentos que possam superar este nível que nós temos aqui desta ponte. Portanto, neste momento não temos grandes problemas com a ponte. Enquanto a reposição da ponte sobre o rio Licungo não acontece, a estrutura de emergência que foi aqui colocada vai continuar a assegurar a travessia de veículos que seguem para o centro e norte de Moçambique. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, da ponte sobre o rio Licungo, em Mucuba. Uma criança de 12 anos de idade foi violada sexualmente durante um ano pelo seu vizinho e transmitiu-lhe o vírus da SIDA. A violação aconteceu na casa da menor, na ausência dos pais. O caso só foi descoberto recentemente, depois de se descobrir que a menor estava grávida de 5 meses. Veja a reportagem a seguir. Uma lágrima no canto do olho, um rosto de criança, uma história trágica. Esta menina de 12 anos foi abusada sexualmente durante um ano por um vizinho de 33 anos de idade. A violação sexual só teve fim porque o corpo da criança já denunciava uma gravidez de 5 meses. Tem uma tia que estava a vender, me mandou eu e a filha para ir varrer na padaria onde ela estava a vender. Depois, quando o Horácio me viu que eu passei dali, foi para a padaria para ir varrer, me chamou. Depois, me disse para eu parar ali, depois foi estender, foi num sítio, foi estender sacos, depois andou a me tirar roupa. A menor conta que tudo começou em janeiro do ano passado, quando a mãe viajou para Inhambane. Explica que o abusador aproveitou-se da ausência da progenitora e do padrasto. Eu saía às 6 para a escola, voltava às 3 ou 12. Depois, quando eu voltar a ver que essas horas eu já voltei da escola, estava a vir em casa. Quando eu estava a começar a trabalhar, estava a vir em casa. Estava a entrar dentro de mamãe, levar a minha capulana, estender, depois me chamar a dizer que dá. A criança diz que mesmo depois da mãe voltar de Inhambane, o abusador não parou com a violação. Mas você nunca quis dizer mamãe? Não. Por que não queria dizer mamãe? Tinhas medo dele? Sim, mas ele também disse que há de dizer mamãe. A mãe conta que nunca desconfiou do vizinho. Por exemplo, era vizinho a mim, era vizinho a mim, na velha. A mãe confessa que tentou interromper a gravidez da filha, mas acabou recuando, temendo o pior. Tendo a fotocópia da ABI, nem que era hospital. Mas a não sangue por quê? Agora, nem que era fotocópia da ABI, a coisa não estou a melhor, a não estive já com engenho de vestir com melhor. Depois do assunto ter sido levado ao gabinete de atendimento à mulher e criança, a menina foi encaminhada ao hospital, onde foi diagnosticada o HIV/SIDA. O tio da vítima não pensa em mais nada, senão na justiça. Eu acho que com essa situação é melhor haver a justiça mesmo, que seja feito, porque eu não fico satisfeito com a situação que aconteceu para minha sobrinha. Sim. O que me faz eu ficar nessa situação é por causa desses resultados que apareceu aqui nas análise. Estou a pedir à justiça que seja feito de verdade. Depois de reportado o caso, a polícia deteve o abusador. Eu ia perder muita coisa para fugir, porque pode andar na regime de então, assim, mesmo eu estar aqui, do outro lado, da vida de outra. Neste momento, o abusador está sob custódia policial e o processo já está no tribunal. Uma infância comprometida e um futuro incerto. E fica uma grande mensagem aos pais e encarregados para que tenham mais cuidado
para com as crianças, até porque não sabe onde mora o perigo. As imagens são de Sebastião Gomane, Raul Massing, para a STV. A jurista Ivete Mafunza diz que o abusador pode ser condenado a penas que variam de 20 a 24 anos de prisão. Entretanto, estas podem ser agravadas pelo fato do novo Código Penal considerar este crime hediondo. Tendo em conta a idade, poderíamos estar perante um crime de violação ou um crime de violação de menor de 12 anos. E estes crimes trazem penas de prisão maior de 2 a 8 anos, quando falamos de violação, mas quando falamos de violação de menor de 12 anos, nós estamos a falar de uma pena de 20 a 24 anos de prisão. Mais ainda, é que o atual Código Penal considerou o crime de violação de menor de 12 anos como um crime hediondo. É um crime hediondo, ou seja, é um crime de tal forma grave que tem um tratamento especial. E qual é o tratamento especial que eventualmente estes crimes hediondos trazem? O artigo 118 do Código Penal vem estabelecer uma agravação extraordinária da pena, ou seja, para aqueles que cometem crimes hediondos, irá-se agravar apenas a pena, dizia, tendo em conta eventualmente 2/3 da sua duração. Então, seria a pena normal, de 20 a 24 anos, e mais 2/3 da sua duração. 5 cadáveres não reclamados das vítimas do incêndio no terminal de cereais da Matola foram enterrados na vala comum. A Direção de Saúde da cidade de Maputo diz que os prazos para reclamação passaram e não tinham outra saída. Dos 16 corpos das vítimas do incêndio no terminal de cereais da Matola, que deram entrada no Hospital Central de Maputo, 5 não foram reclamados e ficaram 28 dias na morgue. A Direção da Saúde, ao nível da capital do país, diz que os prazos foram esgotados e decidiu enterrá-los na vala comum, no cemitério de Lhanhani. Os 5 corpos não reclamados foram enviados à vala comum. Como é a norma, é que os corpos ficam um período mínimo de 15 dias na casa mortuária, enquanto aguardam a reclamação. Esses corpos entraram no dia 15 de dezembro e no dia 11 de janeiro eles foram encaminhados à vala comum. Então ficaram aproximadamente um mês, 28 dias na morgue. A Direção de Saúde da cidade de Maputo explica que várias pessoas dirigiram-se à morgue do Hospital Central de Maputo à procura de familiares. Entretanto, ninguém identificou os cadáveres. Tivemos várias famílias, como sempre, que viram estes corpos e não foram reconhecidos. Foram reconhecidos 11 e já foram entregues aos seus familiares, exceto estes 5 que não tiveram a mesma sorte. No dia 13 de dezembro passado, um incêndio deflagrou no terminal de cereais da Matola, matando 17 pessoas. 26 pessoas morreram na última semana vítimas de acidentes de aviação no país. O número representa um aumento em relação ao igual período do ano passado. A polícia explica que dos 38 acidentes de aviação registrados de 9 a 15 de janeiro deste ano, a maioria foi atropelamento devido ao excesso de velocidade. É uma situação que contraria a tranquilidade que a polícia diz estar a registrar nos últimos dias. Nos 38 acidentes registrados na semana passada, mais de 20 pessoas morreram. Lamentamos nós o cenário de segurança rodoviária que não foi agradável ao longo da semana. Infelizmente, registramos uma subida em 6 casos de acidente de aviação, ou seja, registramos 38 de acidente de aviação contra 32. Idem nos óbitos, registramos uma subida em 6. Desses 38 acidentes, registramos 26 óbitos contra 20. Maioritariamente foram acidentes do tipo atropelamento, em número de 14, para além de choques entre carros, em número de 10. Tivemos ainda despistes de capotamento, choque entre carro e motorizada e também um caso de queda de passageiro. Todos esses acidentes, fizemos referência de atropelamento em número de 14, foram causadas não por má travessia de peão, mas sim por excesso de velocidade. Ainda no balanço semanal, a polícia registrou 118 casos criminais, o que, no seu entender, mostra um ambiente de relativa calma e ordem. É que este número
representa uma redução em relação ao mesmo período de 2015. Registramos um total de 118 casos criminais contra 127, onde registramos uma redução em 9 casos. Em termos de tipicidade, tivemos um total de 67 crimes que correspondem à família contra a propriedade. Tivemos ainda 39 crimes da família contra as pessoas, para além de 12 crimes contra a ordem e segurança pública. A polícia faz um apelo aos automobilistas para a observância da velocidade, particularmente nesta época chuvosa, onde as estradas estão escorregadias. A polícia voltou hoje a posicionar-se em frente à sede da delegação da Renamo, na cidade de Maputo, pelo segundo dia consecutivo. O fato acontece num dia em que os membros da Renamo não estiveram a trabalhar devido a uma infelicidade no prédio. Pelo segundo dia consecutivo, o prédio onde funciona a delegação da Renamo na capital teve uma forte presença da polícia. As autoridades dizem que não receberam nenhuma denúncia sobre tentativa de perturbação à ordem, mas posicionaram os homens apenas por precaução. A polícia o que está a fazer é efetuar o controle e a vigilância em relação a alguma necessidade de garantir a ordem e segurança pública na cidade. Esse é o nosso apanágio e é o princípio, agir proativamente para evitar que aconteça a referida alteração da ordem pública. Portanto, a prevenção é o primeiro princípio, né, para além da repreensão. A polícia explica ainda que está a fazer o mesmo trabalho em vários pontos do país e apela à população a não se agitar com a movimentação dos homens da lei e ordem. Em relação às outras províncias, como supostamente pode-se propalar, não há nenhuma intenção de cercar alguma instância, de proibir realizar alguma ação que se julgue legítima parte de qualquer órgão. O que nós estamos a fazer é evitar que a atividade de uma e outra organização desemboquem em alteração da ordem pública. Toda e qualquer organização tem a legitimidade de se manifestar, é de lei, mas esta manifestação deve decorrer nos limites impostos pela lei. Entretanto, as instalações da Renamo estiveram fechadas durante a manhã desta terça-feira. O maior partido da oposição diz que tal não tem a ver com a presença da polícia, mas com uma infelicidade no prédio. Nós, como partido do Renamo, respeitamos quando dentro de um prédio há infelicidade. Nós nem estamos preocupados com a polícia. Esta é a terceira vez que a polícia se posiciona em frente à delegação da Renamo na cidade de Maputo. O ministro do Interior, Basílio Monteiro, diz que a situação político-militar é estável no país e que a Renamo não constitui ameaça. Monteiro falava esta terça-feira em Quelimane, província onde escalou para a visita de 3 dias. O ministro do Interior defende que a polícia está em prontidão para garantir a ordem e segurança públicas. Descrevendo a atual conjuntura político-militar do país, Basílio Monteiro diz que é estável e que não há motivos para alarme. Manter a população serena, calma e tranquila. O nosso objetivo, a nossa existência é remover todas as ameaças à segurança da população. E é este o objetivo fundamental que viemos galvanizar também ao nível do nosso setor. O ministro do Interior referiu que, embora exista focos que visam criar desconforto ao país, a Renamo não constitui ameaça. O país está estável. Como vedes, todas as instituições estão a funcionar, a Assembleia da República está a funcionar, o Governo está a funcionar, os tribunais, toda a magistratura está a funcionar. A nível setorial, os privados também estão a desempenhar as suas tarefas. É verdade que há elementos que sugerem uma atenção permanente do nosso lado. A Renamo constitui ameaça, ministro? Não é ameaça nenhuma. Não é ameaça de nenhuma ordem. O que acontece em algumas ocasiões é o exercício de aprimoramento da prontidão das forças. Acontece em qualquer lado do mundo.
não pode ser considerado como encarando a Renamo como uma ameaça. A Renamo é um partido político com existência legal e ela está presente no Parlamento. Tratamos-lo como tratamos outros partidos, mas quero sublinhar que o nosso foco é promover cada vez melhor ambiente de segurança à população. Basílio Monteiro vai trabalhar durante 3 dias na Zambésia, de onde vai escalar a região do Sabe, no distrito de Murumbala, local onde os homens armados da Renamo encontram-se estacionados. O núcleo duro da SADC desistiu de afastar o Lesoto dos órgãos de decisão da organização. A SADC recuou porque o Lesoto já não vai processar a comunidade, a quem acusa de conivência com o golpe de 2014. A posição da SADC foi anunciada hoje pelo presidente da República, Filipe Nyusi. De regresso de Gaborone, onde a troika da SADC se reuniu para discutir a crise política militar no Lesoto, Filipe Nyusi diz que o país já não será suspenso dos círculos de decisão da comunidade. O Tribunal de Recursos, o Tribunal Superior de Lesoto, havia decidido processar criminalmente a comissão, evocando violações disso ou daquilo, e escusou-se de receber o relatório. Fiquei a saber que o Lesoto repensou, e sobretudo porque o governo deles era coligação e ele fez consultas de todos e finalmente eles aceitaram receber o relatório. O desenvolvimento foi tão rápido e a posição que tínhamos tomada foi entendida pelos caros colegas do Lesoto, de que era uma posição mais para ajudar, mais de transparência, e assim a posição que tomaram para nós, já socializamos a nível de todo a dupla troika, e o presidente da SADC vai comunicar, o comunicado que íamos emitir naturalmente que vai levar outro rumo, não vai ser exatamente como queríamos dizer que íamos propor a suspensão, já neste caso que não. A crise no Lesoto agravou-se após o assassinato do chefe de Estado-Maior. As disputas militares conduziram o país a uma instabilidade político-militar desde 2014. A troika da SADC deve voltar a reunir-se em breve para desbloquear o impasse. Dentro de um prazo, talvez de 2 semanas, eles já vão voltar a ter conosco, pode ser através de troika, simplesmente pode não ser necessário a dupla troika ou a cimeira para esclarecer e juntos vermos o roteiro das implementações, da implementação das recomendações contidas no relatório. A crise no Lesoto arrasta-se há mais de 5 anos, com as partes a lutarem, sobretudo, pelo controle do exército e dos setores financeiros. Morreu o político português Almeida Santos, uma peça-chave no processo das negociações para a independência do país. Almeida Santos viveu em Moçambique mais de 20 anos, tendo lutado pela libertação dos presos políticos. Toda a gente estava farta de guerra. A guerra deixou de ter, nunca tinha tido, a meu ver, mas a partir de abril deixou de ter qualquer justificação. As palavras de Almeida Santos numa entrevista com Jeremias Langa em 2010 mostram a sua visão sobre a independência de Moçambique. Como ministro das colónias após o golpe de 25 de abril em Portugal, António Almeida Santos integrou a delegação portuguesa que negociou e assinou com a Frelimo os acordos de Lusaka a 7 de setembro de 1974, reconhecendo o direito à autodeterminação dos moçambicanos. Consulta, não consulta, disputas para a direita e para a esquerda, até que às tantas o Spínola convenceu-se, eu até ajudei a convencê-lo de que não havia outra solução que não fosse fazer negociações diretas. E foi então que, a partir da publicação da Lei 774 de 1975, a partir desse momento, as negociações funcionaram rapidamente. Mas já antes dos acordos de Lusaka, Almeida Santos era uma voz de contestação do regime colonial em Moçambique. Chegou ao país em 1954, após concluir o curso de Direito na Universidade de Coimbra, e colocou a sua formação ao serviço dos presos políticos. Em Portugal, após o fim da ditadura, ocupou vários cargos públicos, entre ministro de várias pastas e presidente da Assembleia da República. Foi ainda presidente do Partido Socialista Português, o qual é membro fundador. A voz de Almeida Santos calou-se nesta segunda-feira, vítima de doença em Lisboa.
A presidência portuguesa e os principais partidos políticos do país lembram o advogado como amante da liberdade e um dos políticos mais influentes da sua geração. Mais de 150 funcionários do Hospital do Trauma, na cidade de Maputo, paralisaram as atividades desde sexta-feira, reivindicando pagamento de salários atrasados já há quase 7 meses, horas extras e descontos não canalizados à Segurança Social. Paralisar o trabalho foi a saída que estes funcionários do Hospital do Trauma encontraram desde sexta-feira para pressionar a direção da instituição a cumprir com as obrigações laborais. São mais de 160 trabalhadores de uma das clínicas privadas de referência da cidade de Maputo. Tem uma lista de 16 pontos de reivindicação, com destaque para atrasos salariais de até 7 meses, sobrecarga horária e descontos mensais não canalizados ao Instituto Nacional de Segurança Social. Os salários são descontados, não são canalizados para o IRPS e INSS, mas os funcionários são descontados os salários sistematicamente. Tem funcionários que não têm salários há 7 meses. Este é um hospital que funciona com um pouquinho, número próximo a 200 pessoas. Até o salário de dezembro não temos. Eles tiveram algumas medidas, disseram que estão a diminuir o pessoal. Eu mesma recebi uma informação de que tinha que parar de imediato, isso no dia 15. Feito as contas daquilo que tem que me pagar, informaram-me que tinham um plano de pagar sem mensalidade, a indemnização de 12 a 24 meses. Nós estamos muito mal, não é? Não se sabe onde podemos arranjar valores, porque todo mundo aqui tem família. Há contas a pagar aos bancos, estão sendo já acrescentados juros, tudo mais. Os funcionários encerraram os laboratórios, farmácias e administração e deixaram aberto apenas as urgências e enfermaria para assegurar tratamento aos doentes internados. Esta terça-feira, o Centro de Mediação de Conflitos Laborais interveio no caso e, depois do encontro com as partes, ficou acordado que até sexta-feira serão pagos os vencimentos de 2 meses. Ficou estabelecido que até às 12 horas da sexta-feira próxima, portanto, se não estiver errado, no dia 20 ou 21, se não estiver errado, até às 12 a entidade empregadora comprometeu-se a fazer o pagamento a este grupo reivindicativo dos salários respeitantes aos meses de novembro e dezembro. O segundo prazo acordado entre as partes versa sobre até dia 5 de fevereiro serão pagos aos trabalhadores os restantes 5 meses em dívida. O entendimento estabelece ainda que o atendimento aos doentes será retomado a partir desta quarta-feira. O Centro de Mediação Laboral garante que vai monitorar o cumprimento do acordado. O governo do Niassa garante para este ano o início das obras da estrada Cuamba-Lixinga, um importante troço para o desenvolvimento daquela província. Ainda para este ano fica a promessa da operacionalização da linha férrea Cuamba-Lixinga, paralisada há vários anos. O troço Cuamba-Lixinga, com 300 km de extensão, é parte do corredor de Nacala, no norte do país. Há muito tempo que esta estrada está degradada, isolando Lixinga dos grandes mercados. O governador do Niassa, Arlindo Chilundo, promete para este ano o arranque das obras de reabilitação, que serão financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo Japão, no montante de até 300 milhões de dólares. A estrada está dividida em 3 troços. O primeiro troço sai de Cuamba até Muita, cerca de 100 km, e o outro de Muita até Massangulo. E esses 2 primeiros troços serão financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Já foi feito um primeiro, se lançou o concurso, houve uma primeira pré-seleção de 10 empresas, e cuja a conclusão da seleção dos empreiteiros que estarão a construir os 2 troços deverá ocorrer até o fim, mais ou menos, deste primeiro trimestre de 2016. Este terceiro troço de Massangulo-Lixinga ficou ligeiramente atrasado porque estava-se a fazer uma correção ao projeto executivo.
Paralelamente, está em curso a reabilitação da linha férrea Quamba-Lixinga, encerrada há vários anos devido ao elevado estado de degradação. O governo garante que até o segundo semestre do presente ano, esta infraestrutura estará operacional, baixando os custos de transporte e das importações. O governo negociou com os seus parceiros, tanto com a Vale Moçambique, para que este troço fosse reabilitado. E já está em reabilitação. Até o ano passado já tinham sido reabilitados mais de 120 quilómetros desta ferrovia, portanto estava limitando, dos quais 80 quilómetros foram feitos só o ano passado. E nós acreditamos que até o segundo semestre deste ano a linha férrea vai chegar, sim, às proximidades de Lixinga. O governo do Niassa também projeta a construção de um porto seco no distrito de Ximbunila, a 30 quilómetros da cidade de Lixinga. E para ampliar a captação de investimentos, o município de Lixinga está a desenvolver projetos de construção de infraestruturas. Estradas, pontes, abastecimento de água e eletricidade são a prioridade da idilidade. Lixinga está entre as cidades capitais provinciais do país com fraco índice de cobertura de infraestruturas, que incluem estradas, saneamento, hospitais e escolas. O presidente do Conselho Municipal garante estar em curso projetos que vão mudar o rosto da cidade ainda neste quinquênio que vai até 2018. Temos um grande compromisso que temos que materializar ainda dentro deste quinquênio, que é a pavimentação usando o pavê da continuação da Avenida Eduardo Mondlane, que é da Casa Abrão ao campus da Universidade Pedagógica, onde vamos associar a reconstrução da ponte sobre o Rio do Xiringo, porque quando estamos em tempo chuvoso, por ser baixinha, esta ponte, geralmente as águas transbordam. Também construímos de raiz uma ponte que liga entre a unidade comunal de Chiulucutu e a zona da pista de atletismo, porque sentimos que alguns munícipes tinham problemas de como se deslocar para chegar ao bairro de Luxiringo. E neste momento estamos em troca de expedientes com a Direção Provincial de Saúde, no sentido de apetrechar e ceder nos recursos humanos à construção de um centro de saúde no bairro de Nomba, que também é pela primeira vez que aquele bairro se beneficia de uma infraestrutura daquela natureza. As ações incluem o ordenamento territorial para responder aos desafios do crescimento urbano. Já temos quase pronto o plano de estrutura do nosso município e neste momento estamos à espera que a Assembleia aprove este plano de estrutura, mas importa salientar aqui que estamos a atribuir terrenos aos munícipes e à população em geral. Com cerca de 290 km², Lixinga é dos menos populosos municípios do país, com cerca de 143 mil habitantes. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. São os pequenos ganhos que fazem toda a diferença. Por vezes tão pequenos que não lhes atribuímos o devido valor. Achamos que são insignificantes, porque não olhamos para eles como um todo. Falo mais por mim, porque a minha esposa, ela sim, viu mais longe e aderiu ao Trocos do FNB. Poupe você também e passe a depositar o seu troco no FNB sempre que pagar com o seu cartão na POS ou na internet. Agora é fácil de juntar uns trocos para aquele capricho que sempre sonhou. Adira já ao Trocos. FNB Moçambique. Como podemos ajudar? Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma,
poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre a conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Estamos de volta ao Noite Informativa. O Porto de Nacala prevê manusear este ano mais de 2 milhões e 100 mil contentores e cerca de 85 mil toneladas de carga diversa, segundo revelou a diretora para a área operacional, que garante reforço de segurança naquele estabelecimento portuário. Falando à STV, a diretora para a área operacional no Porto de Nacala deu a conhecer que o porto local manuseou cerca de 9 mil contentores contra 95 registrados no igual período de 2014 e aponta a depreciação do metical em relação às principais moedas estrangeiras e o apagão que afetou a região norte do país como sendo fatores que contribuíram para a queda do volume de carga contentorizada a nível daquele estabelecimento portuário. Loni Ribeiro fez saber, por outro lado, que 2016 abre boas perspectivas no que diz respeito ao manejamento de carga no Porto de Nacala. Começamos bem. Há cargas que já não víamos desde setembro do ano passado, como o cimento. Este mês temos um navio de cimento. Estamos a ver também algum aumento de carga contentorizada. Portanto, podemos dizer que o janeiro de 2006, de uma forma geral, estamos a começar bem. Esta responsável para a área operacional no Porto de Nacala revelou que aquele estabelecimento portuário está empenhado este ano em melhorar a prestação de serviço portuário com o objetivo de vencer a concorrência. Como vimos que em 2015 caímos um pouco, ok? Há vários fatores. Também não podemos esquecer que em 2013 e 2014 tivemos as obras da terminal de Carmão em Nacala Velha, e essas obras contribuíram bastante para a entrada de muita carga, ok? Ano passado já não tivemos essas obras, daí que isso também contribui para a queda das cargas. Mas um dos grandes desafios e que nós vamos trabalhar nisso é trazer a carga do Malau, é desviar ela das outras rotas, como de Dar es Salaam e de Durban, e trazer para os nossos portos. De recordar que o Porto de Nacala, que dista sensivelmente 200 km da capital provincial Nampula, está a beneficiar do projeto de reabilitação e expansão, que este ano entra na sua segunda fase do projeto, desta vez no investimento avaliado em pouco mais de 300 milhões de dólares. Cerca de 100 estudantes finalistas e recém-graduados do ensino superior seguem a partir desta quarta-feira para os distritos da província de Nampula, onde se espera aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a formação. Inscreveram-se para a 11ª edição do projeto Férias desenvolvendo o distrito cerca de 100 jovens entre finalistas e graduados do ensino superior na província de Nampula. A Associação dos Estudantes Finalistas Universitários assegura estarem criadas condições para o grupo no chamado Polo de Desenvolvimento. Temos 5 distritos que já confirmaram que nós já podemos mandar os jovens. E estamos a falar de Nacala, estamos a falar de Memba e estamos a aguardar a resposta dos outros distritos. Infelizmente, este ano tivemos uma resposta negativa do Instituto de Meconta, diz que ainda não tem a disponibilidade orçamentária, não tem a capacidade de receber os nossos estudantes, mas aguardamos os outros distritos. Temos o alojamento para os estudantes,
temos o transporte, a alimentação. Os finalistas e graduados que participam nos estágios deste ano foram submetidos a uma capacitação em matérias sobre identificação de oportunidades, criação de projetos, descentralização, ética e deontologia profissional. Eu espero conciliar aquilo que eu aprendi durante os 4 anos na carteira, conciliar com a prática. Portanto, visto que é uma oportunidade para mostrar aquilo que nós sabemos com relação àquilo que nós aprendemos teoricamente. São desafios que vamos encontrar no distrito, esses desafios que podem nos trazer oportunidade posteriormente. Acredito que temos lá funcionários técnicos que estão lá há bastante tempo e vamos dar o nosso melhor para poder ajudar o nosso país para desenvolver. Os estudantes consigam identificar oportunidades, fraquezas, ameaças de cada distrito e consigam elaborar projetos que sejam benéficos a todos os distritos da província de Nampula. Levo como bagagem, partindo da capacitação que nós estamos a ter, todos os conhecimentos que pude adquirir tanto na carteira, assim como tudo que estamos a adquirir aqui na capacitação. Quarta-feira foi o dia marcado para o arranque dos finalistas e graduados que permanecerão 30 dias nos distritos desta província. O crescimento da economia da China caiu para 6,9% em 2015. É o ritmo mais lento dos últimos 25 anos, num país que habituou o mundo a um crescimento na casa dos 2 dígitos. A segunda maior economia do mundo mantém-se em lume brando e os respectivos mercados estão a ressentir-se. De acordo com o Gabinete de Estatísticas, a China cresceu em 2015 a média de 6,9%. O governo de Pequim confirmou o abrandamento da respectiva economia em linha com as previsões de 7% dos analistas. A economia cresceu a um ritmo moderado, mas estável e sólido, assinalou um comunicado do gabinete. Em termos cronológicos, o Produto Interno Bruto da China abriu o último ano a crescer os esperados 7% e manteve o ritmo no segundo trimestre, mas começou a baixar no terceiro. A produção industrial avançava 5,9% em dezembro face aos 6,2% do mês anterior e o setor dos serviços representou pela primeira vez mais de metade do PIB chinês, que fechou o ano nos 9,48 bilhões de euros, uma taxa de desemprego oficial de 5,1%. A estimativa é que o abrandamento econômico da China continue em 2016. Pequim tem como objetivo um crescimento mínimo anual de 6,5% até 2020, mas o Fundo Monetário Internacional estima que o PIB chinês deverá baixar este ano para os 6,3%. Pelo menos 6 pessoas foram mortas e 35 ficaram feridas na explosão de uma bomba ontem perto de um posto policial no noroeste do Paquistão. A bomba colocada em um distrito de mineração de carvão no Paquistão foi detonada de repente quando membros de segurança patrulhavam a área, disse um porta-voz da força paramilitar. 6 pessoas morreram e 35 ficaram feridas. Dentre as vítimas, há pelo menos 2 membros da Frontier Corps, a principal força de segurança do Estado. Rico em recursos minerais, a província de Balochistan está no centro de projetos de energia e infraestruturas de bilhões de dólares. China e Paquistão esperam construir ao longo desta região um corredor que se estende desde o Mar da Arábia à região chinesa de Xinjiang. 2 guardas costeiros paquistaneses também foram mortos este mês após a explosão de uma bomba na mesma região. A Seleção Nacional de Boxe iniciou ontem os trabalhos de preparação com vista à sua participação no torneio da Zona 6, que se realiza em Maputo. Os pugilistas querem melhorar a sua forma para lutar pela qualificação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Composta por 16 pugilistas pré-selecionados para o torneio da Zona 6, que decorre em Maputo de 26 a 30 de janeiro, a seleção de boxe inicia os trabalhos virado para os aspectos de apuro físico. Esta segunda-feira, os pugilistas treinaram na Praça de Touros para terem contacto com os sacos de boxe, antes de passarem para o treinamento corpo a corpo, prevista para a próxima quinta-feira no Estádio Nacional do Zimpeto. Alfredo Nhuane, selecionador nacional adjunto, assume o atraso no início dos trabalhos, mas garante que os pugilistas vão representar com dignamente o país. Eu acho que foi muito tarde, mas acredito que um atleta que é atleta dá para recuperar o esforço para representar lá.
É claro que se estão aqui hoje porque tem mais equipamento, com mais exigência para se dar mais energia ao atleta. É uma boa recompensa que poderá vir ter aqui. Acredito que o povo moçambicano todo tem que estar aplausivo, a olhar nesse ecrã, a controlar isso, ver o que vai ser. Será um bom espetáculo e Moçambique vai fazer o seu melhor. O torneio de Maputo serve de preparação para a fase de qualificação aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que terá lugar nos Camarões em março próximo. E Nhoane promete 6 pugilistas no Brasil. Garanto eu que vamos até o Rio de Janeiro. Poderá ser de metade deles que nós estamos aqui, a forma que estão na seleção, vão pisar lá no Rio de Janeiro. Por seu turno, os pugilistas dizem estar motivados e preparados para este torneio. As expectativas são maiores. Como já que fala que se trata de um torneio de rodagem, isso dá uma boa expectativa para que não chegar até lá no jogo de qualificação para os Jogos Olímpicos. Eu aposto que há de haver muitas medalhas. E já que estamos a jogar em casa, somos obrigados mesmo a ter que ganhar a qualquer custo, preparados ou não. Nós não vamos para o ringue para fazer ver ao mister, ao presidente, a quem for que esteja lá. Nós vamos sim para representar os nossos familiares, o nosso povo moçambicano. O torneio do Maputo vai ter provas de 49 até mais de 90 quilos em masculinos e dos 52 até 75 quilos em femininos e vai contar com a presença de cerca de 10 países da zona austral de África.